Fala aí pessoal do Mansão Geek, tudo certo? Eu espero que sim. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Death Note para vocês. Dessa vez, ele não é um debate ou uma narração de uma história como a gente já contou para vocês. Hoje eu quero trazer um tópico que pode ser polêmico para alguns e bem realista para outros. Eu quero trazer 3 personagens que não iriam sobreviver ao Caderno da Morte e 3 personagens que iriam conseguir sobreviver ao Caderno da Morte. Dito isso, vamos ao vídeo. Pessoal, antes de eu começar aqui o conteúdo do vídeo, peço por favor o like de vocês. Dito isso, vamos ao nosso conteúdo. Quero começar primeiro pelos 3 personagens que morreriam caso acontecesse aquela canetada da morte do Kira de seu universo. E o primeiro personagem que eu quero trazer aqui para vocês é o Sasuke Uchiha. Calma, rapaziada, eu sei que ele é descendente do Indra, que era um Otsutsuki. Só que o Sasuke em si, apesar de ser um cara muito poderoso, quase um semideus no universo de Naruto, tem a variação de jutsu, blá blá blá, acontece um monte de coisa. Cara, ele não deixa de ser uma pessoa. E isso se encaixa na regra do Death Note. Então, se escrevessem Sasuke Uchiha ali no caderno, infelizmente o nosso querido Hokage das Sombras viria ter uma parada cardíaca e morreria após 40 segundos. Nosso segundo personagem aqui é o nosso queridíssimo Levi Ackerman. Calma, novamente. Eu sei que ele tem o sangue Ackerman, que dá poderes sobre-humanos para ele. Ele consegue correr em velocidade que ninguém consegue. Ele tem forças que ninguém tem. O cara é praticamente um mutante de Attack on Titan. Só que, rapaziada, olha a regra. Ele é humano, cara. Então, na verdade, não só Levi. Acho que praticamente quase todo mundo de Attack on Titan iria pro saco. Mas como o assunto é o Levi, vamos falar dele. Mesmo por conta do sangue Ackerman, que teoricamente bufa o Levi de uma forma impressionante, isso não inibe ele de ser humano e, logicamente, não inibe ele de ser mortal, né? Ser humano, como eu já disse. Então, Death Note funcionaria nele. E o nosso terceiro finado aqui é o Corolla Lucifer, de Hunter x Hunter. Mas por que eu tô colocando aqui? Não sei se vocês lembram, lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Death Note, o caderno, no caso, não o anime, eu falei que se o Corolla tivesse o caderno em mãos, ele faria um baita estrago por conta dele ser líder de uma organização que assassina e tal. Então, eu resolvi colocá-lo como vítima aqui, apesar dele ser um dos personagens mais fortes da obra. E ele já demonstrou isso diversas vezes, quando ele lutou contra o avô e o pai do Killua, ou quando ele derrotou o Hisoka no próprio mangá. Mas ele é forte, mas é humano. Então, ele entra aqui na regra e é mais um finado da nossa querida lista de personagens que o Death Note mataria. Chegou a hora da gente falar dos personagens que não morreriam para o Death Note. E o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é o Yuji Tadori de Jujutsu Kaisen. Ah, Lucas, mas ele é um humano, cara, ele iria morrer. Sim, em partes isso é verdade. Mas por que ele sobreviveria ao caderno Death Note? Primeiro, ele tem uma certa maldição dentro dele, chamada Sukuna, que é o rei das maldições, cara. E ele tem o poder de simplesmente controlar o corpo de Itadori. E quando o Sukuna está sobre o comando do corpo de Itadori, ele pode até ficar sem coração, cara, para poder sobreviver. Então, se fosse da vontade do Sukuna, o Death Note não funcionaria no Itadori. E como a gente está vendo esses acontecimentos do mangá de Jujutsu, acredito eu que se tivesse um Kira no mundo de Jujutsu, ele não seria capaz de matar o Itadori por conta do Sukuna, porque o Sukuna precisa do corpo do garoto no momento, e o Sukuna tem o poder de manter a vida que ele quiser a qualquer momento, ou simplesmente reviver uma pessoa, como já reviveu o próprio Itadori, no próprio anime que já acabou de acabar. E a nossa segunda sobrevivente aqui é a Zero Two, de Darling the Franxx. Afinal, por que ela iria sobreviver? Cara, ela é um clone direto da Código 001, que é basicamente uma alienígena que habita na Terra, de uma espécie chamada Urasaurus, que são aqueles monstros que eles combatem no anime, né? E como a Zero Two, ela é uma clone direta dela, apesar de se parecer mais humana do que ela tem esse sangue e essa linhagem que dificulta a morte dela
pelo caderno. Fora que ela não tem um nome específico, ela é chamada de Código 002 pelos responsáveis lá, pelos diretores das organizações, e ela é chamada de 02 pelos seus amigos. Então, assim, não sei se ele se colocar 02 no caderno ia contar, né? Ainda tem esse negócio que dificulta a morte dela pelo Death Note. Então, a nossa segunda aqui colocada como sobrevivente do Death Note é a 02. E o nosso terceiro sobrevivente é o Muzan, o Rei Demônio de Demon Slayer. Como o próprio nome dele diz, ele é um rei demônio. Mas Lucas, antes dele ser um demônio, já foi mostrado no mangá que ele era um humano. Sim, exatamente, vocês estão falando da forma correta. Ele era um humano. E depois de tanto tempo dele ter contato com sangue humano, com sangue demônio, ele se tornou uma criatura que não tem nada de humanidade, zero humanidade dele. É claro que ele se disfarça de humano para poder conviver entre a gente, né? Para poder fazer mais demônios, né, com o sangue dele, para poder recrutar mais pessoas para o seu exército. Mas ele é o rei demônio, cara. Corre sangue de demônio pelas veias dele. O cara corta um braço do cara e o cara regenera o braço. Não tem como matar aquele cara com uma simples canetada, né? Com um simples olhar o nome do cara e botar no caderno. Simplesmente não dá. O cara é muito forte e é o rei dos demônios. Rei dos demônios. Não o rei dos humanos. Então, com esse cara, o Muzan, a gente fecha a nossa lista de personagens que sobreviveriam ao Death Note. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais do mesmo, foi isso. Sigam a gente nas redes sociais. Não esqueçam de deixar o like, de deixar o feedback nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!